ou Polo Norte, uma das regiões mais inóspitas e misteriosas do planeta. Um deserto branco, coberto por um silêncio quase eterno, onde a sobrevivência é um desafio constante. Mas e se eu te dissesse que sob o gelo e a quietude, existe um segredo guardado há séculos? Um segredo que desafia tudo o que sabemos sobre o nosso próprio mundo. Relatos antigos, mapas ocultos e documentos confidenciais apontam para algo incrível: uma entrada para o interior da Terra. Uma passagem que levaria a um mundo subterrâneo. Um reino perdido conhecido como a Terra Oca. Essa teoria, que parece saída de um filme de ficção científica, pode ter mais fundamentos do que você imagina. Junte-se a nós nesta jornada ao coração gelado do planeta para desvendar um dos maiores mistérios de todos os tempos. A ideia de que nosso planeta é oco não é nova. Longe de ser uma invenção da internet, ela remonta ao século XVII, quando cientistas e exploradores começaram a teorizar que a Terra poderia não ser uma esfera sólida. Um dos primeiros e mais famosos defensores dessa ideia foi o astrônomo Edmund Halley, o mesmo que deu nome ao famoso cometa. Halley acreditava que a Terra era composta por várias camadas internas, como uma boneca russa, cada uma com sua própria atmosfera, e possivelmente habitada. Ele sugeriu que essas camadas internas eram iluminadas por uma fonte de energia própria. Explicando fenômenos como a aurora boreal, essa teoria intrigou a mente de muitos pensadores e abriu as portas para um universo de possibilidades. E se o nosso mundo fosse muito maior do que a superfície que conhecemos? Nos séculos seguintes, a teoria ganhou ainda mais força com relatos de exploradores que se aventuraram nas regiões polares. Muitos narraram fenômenos inexplicáveis ao se aproximar do Polo Norte. Bússolas que giravam descontroladamente, auroras boreais de intensidade nunca antes vista. O mais estranho de tudo, zonas de calor inexplicáveis, em meio ao gelo eterno. Alguns afirmavam ter visto pássaros migrando para o norte durante o inverno, como se buscassem um refúgio quente. E então, vieram os mapas. Mapas antigos, como o famoso mapa de Mercator de 1569, mostram aberturas circulares nos polos, como se fossem entradas para outro mundo. Seriam apenas erros cartográficos de uma época com tecnologia limitada? Ou seriam pistas intencionais, deixadas por aqueles que conheciam a verdade e queriam que ela fosse encontrada? O capítulo mais fascinante dessa história, no entanto, veio no século XX. Em 1947, o lendário aviador e almirante da Marinha dos Estados Unidos da América, Richard Byrd, liderou uma expedição militar massiva ao Ártico, chamada Operação Rijump. O que ele teria encontrado lá transformou a teoria da Terra Oca, de especulação, em uma conspiração de nível mundial. Segundo um suposto diário secreto atribuído a Byrd, durante um voo de reconhecimento sobre o Polo Norte, seu avião cruzou uma cordilheira e, de repente, ele não estava mais sobre o gelo. Ele relatou ter avistado vales verdes, rios, lagos e até criaturas semelhantes a mamutes. O diário afirma que ele foi interceptado por naves voadoras de formato peculiar e guiado para um pouso seguro. Lá, teria sido recebido por uma civilização subterrânea avançada, que se apresentou como guardiã do planeta. Esses seres teriam expressado grande preocupação com o uso de armas nucleares pela humanidade, alertando que nosso caminho de autodestruição poderia afetar não apenas a superfície, mas também o mundo interior. Logo após seu retorno, a missão do almirante Byrd foi envolta em um véu de sigilo. Todos os arquivos da Operação Rijump foram classificados como secretos pelo governo americano. Segundo consta, Byrd foi interrogado por oficiais de alta patente e proibido de falar publicamente sobre a parte mais extraordinária de sua expedição. Pouco tempo depois, toda a região do Polo Norte foi declarada zona de acesso restrito, e expedições civis passaram a ser rigidamente controladas e monitoradas. Por que tanto segredo em torno de uma área supostamente desabitada? Seria apenas uma questão de estratégia militar e geopolítica durante a Guerra Fria? Ou seria uma tentativa desesperada de esconder o acesso a uma entrada para a Terra Oca e a civilização que lá habita? As perguntas são muitas, e as respostas oficiais quase inexistentes. Mas o que exatamente existiria lá dentro? Caso essa teoria fosse real, de acordo com os teóricos, o interior da Terra não é um lugar escuro e vazio. Seria um mundo luminoso, aquecido e iluminado por um Sol central, uma espécie de mini-estrela no núcleo do planeta. Esse Sol interno sustentaria um ecossistema completo, com vastos oceanos de água doce,
florestas com vegetação gigante e uma atmosfera rica em oxigênio. Quem viveria ali? Alguns acreditam que o reino subterrâneo, conhecido como Agartha, é habitado pelos agartianos, descendentes de civilizações antigas e perdidas da superfície, como Atlântida e Lemúria, que teriam se refugiado no interior da Terra para escapar de grandes cataclismos. Outras teorias vão ainda mais longe, sugerindo que seres de outros planetas usam as aberturas polares como um portal interdimensional, uma base secreta para observar a humanidade, sem serem detectados. Na era moderna, com satélites orbitando o nosso planeta 24 horas por dia, seria de se esperar que tal segredo fosse impossível de manter. No entanto, as supostas evidências continuam a surgir. Imagens do satélite, muitas vezes compartilhadas em fóruns online, mostram estranhas anomalias na região polar, áreas completamente borradas, zonas de calor que não deveriam existir. E, em algumas ocasiões, o que parecem ser buracos ou depressões circulares gigantescas, exatamente onde os mapas antigos indicavam as entradas. E o mais curioso de tudo, se você tentar explorar o Polo Norte no Google Earth ou em outros serviços de mapeamento, encontrará uma área distorcida, censurada ou simplesmente ausente. A explicação oficial é que se trata de uma falha técnica, uma dificuldade em mapear o ponto exato do polo. Mas para os que acreditam na Terra Oca, a resposta é óbvia. Eles não querem que vejamos o que está lá. O Polo Norte continua a ser um dos lugares mais restritos e vigiados do planeta, um palco de interesses geopolíticos e militares. Mas as lendas, os relatos e as perguntas persistem, ecoando através dos séculos. Mito, alucinação ou uma realidade deliberadamente escondida de nós? E se o que chamamos de Terra Oca for mais do que uma história fantástica, talvez bem debaixo dos nossos pés exista um outro mundo, um espelho do nosso, que nos observa em silêncio. Um mundo que espera o momento certo para se revelar. Afinal, alguns segredos são tão profundos e tão bem guardados que o próprio gelo eterno os protege. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou desta viagem misteriosa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações. Obrigado por assistir e até a próxima!